Há mais de 20 anos que a estrada é minha casa, rodando o Brasil de ponta a ponta. Nesse tempo todo aprendi uma coisa: se você não souber respeitar a estrada, ela te engole vivo. Já vi muito caminhoneiro bom quebrar porque não soube a hora de parar. Gente nova se arrebentando em curva porque confiou demais no freio. E até uns abestados que acharam que podiam dar volta no patrão e acabaram sumindo no mundo. Eu não sou desses, nunca fui de fazer besteira, nunca confiei em GPS e, acima de tudo, nunca dei carona para estranho. Meu nome é José Bonifácio, mas me chamam carinhosamente de Zé Tabacão. Mas isso não vem ao caso. O que realmente importa é que eu tinha uma rota para cumprir. A carga dessa vez era madeira serrada, retirada de uma fazenda em Sinop, Mato Grosso. O destino, um depósito em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Viagem longa, mas tranquila, pelo menos no papel. Quem roda a BR-163 sabe que o trecho é cheio de retão monótono e posto barato. Então eu já tinha meu plano. Sair de tardezinha, rodar um bocado de madrugada e depois dormir um pouco num posto de confiança. O serviço foi simples. Peguei o caminhão no pátio da transportadora, conferi a carroceria e tudo estava certo. Madeira empilhada direitinho, lona bem presa, nada solto. O cheiro de serragem ainda estava fresco e isso me deu um certo alívio. Já transportei coisa pior, tipo carga de peixe que, se der problema, deixa o caminhão fedendo por dias. Antes de sair, conferi a papelada e os documentos no painel. O rádio PX estava funcionando, celular carregado, uma vasilha de pão com salsicha do lado e a garrafa térmica cheia de café amargo do jeito que eu gosto. Tudo pronto. Saí do pátio às 5 da tarde, o sol ainda alto no céu. A primeira parte da viagem foi tranquila, como eu já esperava. O caminhão deslizava no asfalto novo e a estrada estava vazia. Só uns carros de passeio aqui e ali. Quem anda muito sabe que quando a estrada está assim, é quase como um convite para deixar a mente viajar. O problema é que quando você viaja sozinho, sua cabeça não demora para começar a fazer companhia para si mesma. Foi por isso que liguei o rádio PX e chamei algum colega na frequência. Algum irmão de estrada na escuta? Silêncio. Mudei de frequência e tentei de novo. Algum trecheiro na BR-163? Positivo, nada. Estranho, sempre tem alguém na escuta, nem que seja só para jogar conversa fora, mas tudo bem. O céu começava a escurecer e eu sabia que em algumas horas encontraria outros motoristas nos postos ao longo da estrada. O importante era manter o ritmo, e foi exatamente isso que fiz. Naquela noite, eu ainda não sabia que esse silêncio no rádio seria o menor dos meus problemas. A noite caiu rápido. A BR-163 é uma estrada de extremos. De dia o sol é forte e a paisagem é sempre a mesma. Soja, pasto e uma ou outra cidadezinha esquecida no meio do nada. Mas quando a noite chega, tudo muda. O escuro engole a estrada e, de repente, não há mais nada além do farol iluminando a pista e o ronco do motor quebrando o silêncio. Eu já estava umas 4 horas na estrada quando passei por Coxim. Fiz uma parada rápida num posto que conhecia, só para esticar as pernas e pegar mais café. Nada de estranho. Alguns caminhões parados, frentistas meio sonolentos e um cachorro de rua dormindo perto da bomba de combustível. Foi ali que bati um papo rápido com outro motorista, um cara mais velho, cabelo grisalho, que estava encostado no capô de um caminhão. "Tá vindo de onde, irmão?" Perguntei, só para puxar conversa. "Do Pará", ele respondeu, acendendo um cigarro. "Mas essa estrada aqui sempre me dá um arrepio quando passo de noite." "Como assim?" Ele soltou a fumaça devagar, como se estivesse pensando bem antes de responder. "Sei lá, cara. Sempre sinto que tem alguém olhando quando pego esse trecho de madrugada." Aquilo ficou na minha cabeça, mas eu ri e subi de volta no caminhão. Motoristas antigos adoram contar essas histórias de assombração, então não dei muita bola. Saí do posto e segui viagem. A estrada estava cada vez mais deserta, o que era esperado a essa hora.
Quem não tem pressa já parou para descansar. Quem segue rodando são os que precisam bater meta ou que, como eu, já se acostumaram com a madrugada. Fiquei mais um tempo tentando puxar conversa no rádio PX, mas nenhuma resposta. No celular, o sinal sumia e voltava, o que também era normal por ali. Foi então que ouvi o primeiro barulho, fraco, abafado, vindo da carroceria. De início, não dei atenção. Madeira sempre estala e range, principalmente em caminhão pesado. Mas depois de alguns minutos ouvi de novo. Dessa vez era diferente. Parece besteira dizer isso, mas o som parecia um choro. Não era um rangido normal, nem um barulho de carga batendo. Era baixo, constante, como se tivesse alguém chorando baixinho dentro do baú. Apertei os dedos no volante, meus olhos estavam fixos na estrada, mas minha cabeça agora estava lá atrás, na carga. Tô cansado, pensei. Coisa da sua cabeça. Mesmo assim, abaixei o volume do rádio. O som continuava. Aumentei a velocidade, tentando me distrair, mas agora o barulho parecia mais perto. E foi então que, no canto do retrovisor, eu vi. A lona da carroceria se mexeu, como se algo lá dentro tivesse encostado nela. Meu coração deu um salto no peito. Não podia ser o vento. A lona estava bem presa, esticada e amarrada nos ganchos. Se ela mexeu, foi porque alguma coisa empurrou por dentro. Acelerei. O choro ficou mais alto. E pela primeira vez naquela viagem, eu comecei a pensar que talvez aquele caminhoneiro do posto tivesse razão. Meus dedos apertavam o volante com tanta força que senti os nós dos dedos ficarem brancos. O que quer que estivesse acontecendo lá atrás não fazia sentido. Eu conhecia a minha carga, via a madeira sendo empilhada e amarrada. Não tinha nada ali além das toras cerradas, nada que pudesse chorar, nada que pudesse empurrar a lona por dentro. Então, por que diabos aquilo tinha acontecido? Acelerei. Não por medo, pelo menos era o que eu queria acreditar, mas porque queria sair logo daquele trecho deserto. Quanto mais perto de um posto ou uma cidade, melhor. Mas por mais que tentasse ignorar, o som continuava. O choro era fraco, abafado, mas não parava. Parecia de uma criança pequena, como se tivesse alguém lá atrás soluçando baixinho. E a pior parte, parecia cada vez mais próximo. Agora o som já não vinha apenas da carroceria. Ele estava mais perto da cabine, mais alto, mais nítido. Olhei o painel. O caminhão estava tudo normal, nenhum alerta de problema mecânico. Mas naquele momento, eu não me importava com o motor. Eu queria saber quem estava chorando. Ou melhor, o que estava chorando. Uma parte de mim dizia para continuar dirigindo, seguir até um lugar movimentado e só então checar a carga. Mas outra parte de mim, talvez a parte mais racional, sabia que não dava para ignorar aquilo para sempre. Se fosse um animal preso na carroceria, se alguém tivesse entrado sem eu perceber, se de alguma forma algo tivesse sido carregado junto com a madeira, precisei respirar fundo antes de tomar minha decisão. Eu ia parar. A luz vermelha de um posto surgiu no horizonte e foi como se um peso saísse das minhas costas. Eu não estava mais sozinho na estrada. O posto parecia pequeno, mas pelo menos havia alguns caminhões estacionados, o que já me dava um pouco mais de segurança. Pisei no freio devagar, reduzi a marcha e encostei. Assim que desliguei o motor, o choro parou. O silêncio foi tão repentino que minha pele arrepiou. Abaixei o vidro e escutei. Nada. Nenhum ruído além do zumbido distante das lâmpadas do posto e do barulho de um rádio tocando alguma música sertaneja vinda da lanchonete. Olhei pelo retrovisor. A lona da carroceria estava parada, nem sinal de movimento. Por um momento, cheguei a me sentir um idiota. Será que eu estava tão cansado que tinha começado a ouvir coisa? Era isso? Só havia um jeito de ter certeza. Peguei a lanterna do painel, destravei a porta e desci. O ar da madrugada estava frio. O cheiro de óleo diesel e poeira enchia o ambiente.
Dei a volta no caminhão e me aproximei da carroceria. A lona estava bem presa, sem nenhum rasgo ou abertura. Mesmo assim, precisei de um instante antes de tomar coragem e puxar a alavanca para abrir. Ela cedeu com um estalo seco. Iluminei o interior com a lanterna e então eu vi. As toras de madeira estavam do jeito que tinham sido carregadas, amarradas, organizadas. Nada fora do lugar. Não havia nenhum animal, nenhuma pessoa escondida, nada que pudesse ter feito aquele barulho. Mas ali, bem no meio da madeira empilhada, havia algo que não deveria estar ali. Uma boneca velha, suja, de pano, jogada entre as toras, como se tivesse sido esquecida. Eu não toquei nela, mas no instante em que vi aquilo, uma coisa dentro de mim gritou para eu fechar a carroceria e sair dali o mais rápido possível. Meu primeiro instinto foi fechar a carroceria. Não sei explicar porquê, mas a visão daquela boneca jogada ali no meio da madeira me deu um arrepio que subiu pela coluna e travou minha respiração por um segundo. Aquilo não deveria estar ali. Tentei pensar racionalmente. Talvez alguém da madeireira tivesse deixado cair sem querer. Talvez estivesse presa em algum canto do caminhão e só agora tivesse se soltado. Mas ao mesmo tempo não fazia sentido. A boneca estava suja, velha, mas não parecia danificada como algo que tivesse passado dias sendo sacudido dentro de um caminhão carregado de madeira. E o mais estranho, ela não estava caída de qualquer jeito. Estava sentada, encostada na madeira, como se alguém tivesse colocado ela ali de propósito. Dei um passo para trás e senti o ar frio da madrugada bater no meu rosto. "Tá tudo certo aí, irmão?" A voz veio de trás de mim e quase me fez pular. Me virei rápido e vi um outro caminhoneiro parado perto da bomba de combustível. Ele era baixo, barrigudo, usava um boné desbotado e segurava um copo de café na mão. Parecia um daqueles motoristas antigos que conhecem cada buraco da estrada. "Tudo certo, sim", respondi, tentando soar natural. Ele deu um gole no café e olhou para a carroceria aberta. "Tá carregando o quê?" "Madeira. Peguei em Sinop, tô levando para Dourados." O homem balançou a cabeça como se já tivesse feito aquela rota antes. "E parou por quê?" Olhei para a boneca, ainda ali sentada no meio da carga. Senti um aperto estranho no peito antes de responder. "Acho que ouvi um barulho estranho." Falei, escolhendo bem as palavras. Não queria parecer um louco. O caminhoneiro franziu a testa. "Barulho de quê?" Hesitei por um segundo, depois soltei. "Choro." A reação dele foi imediata. Ele parou de beber o café e ficou me olhando sério, como se tentasse decidir se eu estava brincando ou não. O silêncio durou um tempo desconfortável. Então ele abaixou a voz e disse: "Fecha essa carroceria e segue viagem." A maneira como ele falou aquilo me fez gelar por dentro. "Como assim? Você já ouviu alguma coisa desse tipo antes?" Ele olhou para os lados, como se não quisesse que ninguém mais escutasse. Depois se aproximou um pouco e disse: "Uma vez, faz uns 10 anos, parei num posto lá perto de Campo Grande e ouvi um motorista contar uma história. Disse que pegou uma carga de madeira no Mato Grosso e no meio da estrada começou a ouvir uns barulhos." Meu peito apertou. "Barulhos de choro?" O caminhoneiro assentiu. Ele achou que era coisa da cabeça dele, mas quando abriu a carroceria, encontrou uma boneca. Meu estômago revirou. "Exatamente como eu?" "O que ele fez?" perguntei. O homem apertou o boné na cabeça e respirou fundo. Jogou a boneca fora e seguiu viagem. Mas no dia seguinte, quando parou para dormir, de novo a boneca estava de volta na carga. Um frio percorreu meu corpo inteiro. "Tá brincando comigo?" Queria eu que fosse brincadeira, mas dizem que esse motorista, ele não chegou ao destino. O caminhão dele foi encontrado tombado no acostamento perto de um trecho de mata fechada. Engoli seco. "E o motorista?" O caminhoneiro virou o café de uma vez, depois jogou o copo no chão e olhou direto para mim. "Nunca encontraram." Por um instante, eu não soube o que dizer. Olhei de novo para a boneca. A mesma sensação ruim tomou conta de mim.
Escuta, ele disse, agora mais baixo. Sei que você não deve acreditar nessas coisas. Nem eu acreditava. Mas tô te falando, fecha essa carroceria e vai embora. Agora! Eu não precisava ouvir 2 vezes. Fechei a carroceria com força, como se estivesse trancando alguma coisa lá dentro. Quando voltei para a cabine, minha mão estava tremendo um pouco. Liguei o motor, olhei pelo retrovisor uma última vez e acelerei. Deixei o posto para trás e segui viagem. Os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte quando finalmente entrei em Dourados. O cheiro de terra molhada invadiu a cabine, misturado ao diesel e ao café frio no porta-copos. O rádio PX continuava mudo e o celular ainda não tinha dado sinal de vida. Mas nada disso importava. Eu só queria entregar aquela carga e ir embora. Depois do que aconteceu no posto, não parei mais, nem para esticar as pernas, nem para abastecer. Nada. O tempo todo senti que, se eu parasse de novo, algo ia me alcançar. Por isso, quando vi a placa da transportadora ao longe, meu peito aliviou pela primeira vez na viagem inteira. Encostei o caminhão no pátio e desliguei o motor. Fiquei uns segundos parado, respirando fundo, tentando me convencer de que tudo aquilo não passou de cansaço. Mas lá no fundo eu sabia que não era. Ouvi passos se aproximando e vi o encarregado da carga, um homem de meia idade, boné azul e um crachá torto no peito. "E aí, parceiro?" ele perguntou, anotando algo na prancheta. Minha boca estava seca. "Tranquilo", respondi a voz meio rouca. Ele bateu na lateral da carroceria e fez sinal para os ajudantes começarem. "Bora, rapaziada! Vamos tirar essa madeira logo!" Assisti os 2 funcionários subirem na carroceria e soltarem as amarras. Fiquei ali imóvel, esperando que comentassem alguma coisa. A boneca estaria lá? Se estivesse, o que eu ia dizer? Mas os minutos passaram e ninguém disse nada. Nenhuma reação estranha. Nenhuma expressão de espanto. Apenas um trabalho normal. Eles foram retirando as toras de madeira com calma, enquanto o encarregado rabiscava na prancheta. "Tá certinho", ele disse. "Pode assinar aqui." Peguei a caneta e assinei o papel sem tirar os olhos da carroceria. A carga estava toda lá, cada tora no lugar, nenhum espaço vazio, nenhuma boneca. Minha mão ainda tremia um pouco quando devolvi a prancheta. "Tudo certo?" o encarregado perguntou. Demorei 1 segundo para responder. "Tudo certo." Ele sorriu e bateu no meu ombro. "Boa viagem de volta." Assenti, subi na cabine e liguei o motor. Mas antes de sair, olhei uma última vez pelo retrovisor. Os ajudantes estavam varrendo a carroceria vazia, se preparando para a próxima carga. E por um breve instante, juro por Deus, que vi uma sombra sentada no meio da carroceria. Pequena, encolhida, como uma criança. Fechei os olhos, respirei fundo e quando abri de novo, não havia nada. Não esperei mais. Subi no caminhão, engatei a marcha e saí dali. Hoje, sempre que alguém me pergunta sobre rotas pelo Mato Grosso, eu mudo de assunto. Tem estrada que a gente evita não por causa do asfalto ruim ou da falta de posto, mas porque alguns lugares guardam coisas que nossa mente não consegue explicar. Aquela boneca, aquele choro, aquela sombra no retrovisor, tudo isso me ensinou que existem cargas que vão além da madeira, do gado ou do grão. Algumas vezes, a estrada nos entrega mais do que barganhamos. E desde aquela noite, eu aprendi a aceitar que há mistérios que é melhor deixar sem resposta, especialmente quando eles vêm embalados numa carroceria que deveria estar vazia. Depois de tantos anos rodando por essas estradas, uma coisa eu aprendi: o tempo nunca está do nosso lado. Você pode planejar a viagem com precisão, calcular o combustível, prever as paradas, mas sempre tem algo que sai do controle. Pode ser um pneu furado, um bloqueio na estrada ou, como foi o meu caso, o motor dando problema no pior lugar possível.
Naquele dia, eu já estava atrasado. O frete era uma carga de produtos agrícolas saindo do interior da Bahia com destino a Petrolina, no Pernambuco. Viagem curta, coisa de poucas horas, mas a travessia pelo Rio São Francisco sempre podia virar uma loteria. Se desse certo, pegava a balsa e seguia a viagem sem demora. Se desse azar, bom, ficava preso ali até resolver o problema. E foi exatamente o que aconteceu. Cruzei a pequena estrada de terra que levava até o porto improvisado e encontrei a balsa prestes a partir. Um sujeito magro, com a barba rala e um colete laranja desbotado, veio até mim fazendo sinal para que eu encostasse. "Vai atravessar agora, patrão?" Ele perguntou, se secando o suor da testa com um pano. "Isso! Tem vaga?" Ele olhou para a embarcação. A balsa era grande, mas já havia uns 3 caminhões e 2 carros lá dentro. Nada que impedisse minha entrada. "Cabe sim, sobe aí." Dirigi devagar até o centro da balsa, ajustando bem a posição para não ocupar espaço dos outros. Desliguei o motor, estiquei os braços e relaxei. Era só esperar atravessar o rio e seguir viagem. Mas foi aí que o destino resolveu me sacanear. Quando a balsa começou a se afastar da margem, girei a chave para ligar o motor e verifiquei os painéis. Foi quando vi a luz de avaria do motor acesa. Fiz uma careta. Não era um bom sinal. Tentei de novo. O motor roncou, tossiu e morreu. Apertei os lábios, tentando manter a calma. Com sorte, podia ser só um mau contato, mas no fundo eu sabia que a sorte já tinha me abandonado naquele dia. O barqueiro percebeu minha expressão e se aproximou. "Algum problema, chefe? O motor não tá pegando. Acho que vou ter que esperar chegar do outro lado para ver isso." Ele coçou o queixo e deu de ombros. "Vamos demorar umas 2 horas para atracar. Se precisar de ajuda, tem um rapaz ali que entende um pouco de mecânica, mas se não resolver agora, só amanhã." Meu estômago afundou. Como assim, só amanhã? Essa é a última viagem do dia. Depois dessa, só de manhã. Olhei para a margem que ia ficando para trás. O sol já tinha sumido e a noite trazia aquele silêncio estranho dos lugares afastados. O rio era um breu infinito, refletindo as poucas luzes da balsa como se fosse vidro negro. Eu estava preso ali até o dia seguinte. Suspirei. Não tinha o que fazer além de aceitar. Peguei a lanterna do painel, desci do caminhão e fui conversar com o mecânico improvisado. Mas, no fundo, uma sensação ruim começou a se instalar dentro de mim. Naquele momento eu ainda não sabia. A pior coisa daquela noite não seria ficar parado. Seria descobrir que algo mais estava ali, escondido na escuridão do rio. A escuridão sobre o rio era diferente da escuridão da estrada. Na estrada, mesmo em trechos isolados, sempre há algum ponto de luz no horizonte, um farol distante, um poste esquecido, um reflexo no retrovisor. Mas ali, no meio da água, era um apagão absoluto. O céu sem lua deixava tudo ainda mais pesado. Só o barulho do motor da balsa e o som da água se movendo ao redor nos lembravam que o mundo ainda existia. O mecânico improvisado que o barqueiro mencionou se apresentou como Francisco. Era um rapaz jovem, uns 20 e poucos anos, magro, pele queimada de sol, camisa de time. Ele tentou me ajudar a dar partida no caminhão. "Se for só bateria, a gente tenta um tranco de manhã", ele disse enquanto eu testava a ignição sem sucesso. "Se fosse bateria, nem a luz do painel acendia", retruquei já irritado. Ele soltou um assobio baixo e coçou a cabeça. "Então é pior, né?" Não respondi. Eu já sabia que não ia resolver aquilo ali. O jeito era esperar. Olhei ao redor. Os outros motoristas já estavam dormindo dentro de seus caminhões, as janelas fechadas. O barqueiro e os tripulantes tinham se recolhido para um pequeno cômodo na frente da embarcação. Eu, sem sono e sem paciência, decidi sair da cabine e esticar as pernas. A balsa tremia levemente sob meus pés. O barulho da água era quase hipnótico. Andei até a beirada e encostei na grade de metal, olhando para o escuro infinito do rio. Aquela imensidão preta me fez sentir pequeno.
Havia alguma coisa estranha naquele silêncio, algo opressor, como se o rio estivesse esperando. Balancei a cabeça, afastando o pensamento. Peguei um cigarro, acendi e fiquei ali soprando a fumaça devagar. O cheiro do tabaco misturava-se ao cheiro da água, criando um aroma familiar, mas desconfortável. Eu estava ali há poucos minutos quando ouvi a primeira coisa estranha da noite. Um som leve de algo tocando a água. Procurei ao redor. Nada. Talvez um peixe, pensei. O São Francisco era cheio deles, mas por algum motivo o barulho me incomodou. Joguei o cigarro na água e resolvi voltar para a cabine, tentar dormir e deixar a noite passar. Mas antes de dar as costas para o rio, ouvi o barulho na água de novo. E então uma voz baixa, fraca, lá do meio da escuridão. Parei na hora. Meu sangue gelou, a voz me chamava. Meu primeiro instinto foi verificar se alguém mais tinha escutado aquilo. Os outros motoristas continuavam trancados em suas cabines. O barqueiro e os tripulantes estavam na parte da frente da balsa, pareciam estar dormindo. Eu era o único acordado. Então, quem tinha falado? Fiquei parado, ainda de costas para o rio. Meu corpo estava tenso, e a única coisa que eu escutava agora era o barulho suave da água batendo na embarcação. Comecei a pensar que tinha imaginado aquilo. Cansaço, tensão do dia, coisa da minha cabeça. Mas então, a voz veio de novo, dessa vez mais perto. Meu coração disparou. Definitivamente alguém estava me chamando. Engoli seco e virei devagar, olhando para a água. O breu do rio parecia mais denso agora. Era como olhar para um buraco sem fundo. A única luz vinha dos refletores da balsa, criando um círculo amarelado ao redor da embarcação. Mas além daquilo, só havia escuridão. Me aproximei um pouco da borda, tentando enxergar algo. Nada. Nenhum barco, nenhuma lanterna piscando, nenhuma silhueta. Mas havia uma sensação, uma presença. Então veio o som de novo, o mesmo barulho de algo tocando a água. Senti um calafrio subir pela minha nuca. Eu não queria olhar para baixo. Cada parte do meu corpo me dizia para voltar para o caminhão, fechar a porta e esquecer aquilo. Mas minha mente gritava outra coisa. Se eu não olhar, nunca vou saber o que está lá. Me inclinei um pouco sobre a grade e direcionei a lanterna do celular para a água. O feixe de luz cortou o escuro, iluminando apenas o reflexo da balsa no rio. Pequenas ondulações se espalhavam na superfície, balançando levemente, como se alguém tivesse jogado uma pedra. Mas não havia nada ali. Nenhum barco, nenhum peixe, apenas a água se movendo. E então algo emergiu no meio da luz. A superfície do rio se rompeu e uma coisa subiu devagar. Era um rosto pálido, molhado, com os olhos fixos em mim. E estava sorrindo. O ar sumiu dos meus pulmões. A coisa continuava subindo, revelando aos poucos um pescoço esguio e mãos que pareciam ossos, e começaram a sair da água como se quisessem se apoiar na borda da balsa. A boca se abriu lentamente e falou meu nome. Minha visão escureceu por um segundo. Eu me afastei num impulso, tropeçando para trás. Minha respiração estava descontrolada, meu peito subia e descia rápido. Quando olhei de novo, não havia nada. O rio estava calmo, apenas um círculo de pequenas ondulações onde aquilo tinha aparecido. Eu não estava mais sozinho naquela balsa. Eu não sabia se tinha respirado durante aqueles segundos. Meu corpo estava travado, meus músculos tensos, como se estivessem esperando um comando para reagir. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. O que quer que fosse aquilo havia sumido na escuridão do rio. Mas eu ainda sentia sua presença. A água estava calma, mas meu peito dizia o contrário. Cada instinto do meu corpo gritava que eu precisava sair dali. Busquei qualquer sinal de que alguém mais tinha visto, mas o resto da tripulação continuava dormindo. Os caminhoneiros seguiam em suas cabines, indiferentes. Eu estava sozinho com aquilo. Dei 2 passos para trás e soltei um suspiro trêmulo.
O vento frio que vinha do rio fez minha pele arrepiar, como se fosse um toque invisível tentando me alcançar. Não fiquei ali para ver se aquilo voltava. Me virei rápido e subi na cabine do caminhão. Fechei a porta e fiquei sentado, encarando o painel, tentando recuperar o controle da respiração. Fiquei assim por um tempo. Não sei dizer quanto. O relógio parecia ter parado. A balsa seguiu seu curso, lenta e silenciosa, cortando o escuro do rio como uma sombra. Finalmente, depois do que pareceram horas, ouvi o motor vibrar diferente. O movimento da embarcação mudou e as luzes da margem começaram a aparecer. Eu nunca tinha ficado tão aliviado em ver terra firme. Assim que atracamos, os caminhoneiros acordaram, os tripulantes começaram a gritar instruções e o barqueiro veio até mim. Meu coração ainda martelava no peito, mas minha mente tinha um único pensamento: eu precisava sair dali. Girei a chave. O motor tossiu uma vez e pegou. Não perguntei como, não quis saber. Apenas acelerei e desci da balsa sem olhar para trás. Quando as rodas tocaram o asfalto do outro lado do rio, um peso invisível saiu dos meus ombros. Pela primeira vez naquela travessia, eu me senti seguro. Hoje, anos depois, ainda me pergunto o que realmente vi naquela noite. Se foi cansaço, se foi medo, se foi algo que minha mente criou para dar sentido ao inexplicável. Mas uma coisa eu sei com certeza: algumas experiências nos marcam de um jeito que não conseguimos esquecer. E desde então, toda vez que preciso cruzar um rio de noite, uma parte de mim ainda lembra daquele rosto pálido emergindo da escuridão. Por isso, sempre que posso, evito travessias noturnas. Algumas lições a gente aprende de um jeito que nunca mais esquece. Já rodei muito por esse Brasil afora e posso dizer uma coisa: existe estrada que a gente reconhece só pelo cheiro. O asfalto quente se misturando com a água da chuva e o mato pisado. Quem trabalha na estrada sabe do que eu estou falando. No Pantanal, por exemplo, sempre soube quando estava entrando na região. O ar muda, fica pesado, úmido. Parece que tem algo observando você por trás das árvores. Era mais uma madrugada comum no trecho entre Corumbá e Miranda. Eu transportava uma carga de ração, nada demais. Já tinha percorrido aquele caminho dezenas de vezes, mas naquela noite alguma coisa estava diferente. Começou com um pressentimento, sabe? Aquela coceira na nuca, o tipo de sensação que faz você desligar o rádio e prestar atenção no escuro. Chovia fino e os faróis do caminhão pareciam mais fracos que o normal. As poças no asfalto refletiam tudo de forma distorcida, como espelhos quebrados. A estrada estava vazia, sem sinal de farol vindo de frente, nem luz de freio à frente. Só eu, a chuva e os sapos cantando à distância. O relógio marcava 2 da manhã. Olhei rapidamente o espelho da lateral e, por um instante, achei que tinha visto algo no acostamento. Reduzi a marcha e estiquei o pescoço. Nada. Continuei, mas com aquele incômodo no peito, como se tivesse deixado alguma coisa para trás sem perceber. Mais alguns quilômetros adiante eu vi. Dessa vez era nítido. Uma figura no meio da pista. Freei na hora com o coração já acelerado. Era um homem. Estava molhado da cabeça aos pés, os braços caídos ao lado do corpo e a roupa parecia escura, pesada pela água. Não dava para ver direito o rosto, mas ele ficou ali parado, olhando diretamente para os faróis, sem se mover. Baixei o vidro e gritei: "Ô parceiro, está tudo certo?" Nada, nenhum aceno. Desci devagar com a lanterna na mão, mais por precaução do que por coragem. A chuva engrossou um pouco. Ele continuava imóvel, como se estivesse esperando por algo. "Está machucado? Quer uma carona até a cidade?" Dessa vez ele mexeu a cabeça, um sim quase imperceptível. Sem trocar uma palavra, caminhou até a porta do carona, abriu e entrou. Voltei para o volante, fechei a porta e liguei o caminhão. O motor respondeu com um ronco grave, como se também não gostasse da ideia.
Segui viagem, silêncio absoluto dentro da cabine. Tentei puxar conversa. Está indo para onde? Miranda? Nenhuma resposta. Ele olhava para frente, os olhos fixos na estrada. Resolvi não insistir. O rádio que eu tinha deixado ligado apenas no chiado de fundo começou a chiar mais forte. Achei que fosse interferência da serra. Desliguei, voltei a encarar a estrada e pela primeira vez na viagem senti que tinha alguém comigo, mas não exatamente ao meu lado. Já tinha dado carona antes. Caminhoneiro que se preze, principalmente nesse interior do Brasil, sempre ajuda quem está precisando. Mas tinha alguma coisa naquele sujeito que me incomodava. E não era só o silêncio dele, era o jeito como ele estava ali. Sentava todo ereto, como se tivesse os músculos duros, travados. As mãos repousavam sobre os joelhos, mas os dedos pareciam tensos, enrijecidos. A roupa, ainda úmida, pingava no tapete da cabine e o cheiro era estranho, uma mistura de terra molhada com ferrugem. Mas o que mais me perturbava era que, mesmo com a luz fraca dentro da cabine, eu não conseguia ver direito o rosto dele. Era como se a sombra insistisse em cobrir tudo, mesmo com os faróis iluminando bem. Está tudo certo aí? Tentei de novo, só para não ficar naquele clima pesado. Nenhuma resposta. Fiquei quieto. Liguei o limpador do para-brisa numa velocidade mais alta. A chuva aumentava e a estrada parecia mais estreita que antes. Os faróis refletiam em árvores retorcidas e a neblina começava a descer do mato, uma escuridão molhada engolindo tudo. A cada curva, eu olhava para o sujeito de canto de olho. Ele não mexia um músculo, só encarava a estrada com uma fixação desconfortável. Uma vez, achei que ele estava murmurando alguma coisa, mas o som era tão baixo que podia ser o motor ou o vento. Foi aí que notei que o vidro do lado dele não estava embaçado. O meu sim, bastava respirar um pouco mais fundo que ele já começava a ficar opaco, mas o dele estava seco, como se ele não estivesse soltando ar nenhum. A cabeça começou a pesar com essa percepção. Tentei me distrair olhando para o painel, para o GPS, mas aí veio mais um detalhe que me travou o peito. O GPS não mostrava mais o nome da rodovia, só uma linha reta vermelha, como se a estrada não tivesse fim. Desliguei o GPS. Melhor focar no trajeto. Devia estar a uns 30 quilômetros de Miranda. A mente já começava a pregar peças na gente quando a estrada era longa, escura e molhada. Mas mesmo assim, alguma coisa não batia. Verifiquei o relógio digital no painel. 3h40 da madrugada. Deveria ter se passado mais de 1 hora desde que o sujeito entrou na cabine. Está indo para algum lugar específico? Arrisquei mais uma vez só para quebrar o silêncio. Dessa vez ele virou a cabeça devagar. Os olhos encontraram os meus por um segundo, que pareceu uma eternidade. Não disse nada. Só olhou e voltou a encarar a estrada. Me arrepiei inteiro. Senti um arrependimento estranho, quase físico, como se eu tivesse aberto a porta do caminhão não só para um estranho, mas para alguma coisa que não devia estar ali. Foi então que ouvi um estalo seco vindo da carroceria, como se algo tivesse se mexido lá atrás. O estalo que veio da carroceria não foi fraco. Foi seco, preciso, do tipo que você ouve quando alguma coisa grande se solta. A primeira coisa que pensei foi na amarração da carga. Talvez a cinta tivesse arrebentado ou alguma caixa tivesse virado. Era ração empilhada, nada muito pesado, mas suficiente para causar um estrago se mexesse demais. Droga, murmurei, olhando pelo retrovisor externo. Mas com aquela chuva e a escuridão, só conseguia ver o vulto dos faróis na lona molhada. Olhei para o sujeito ao meu lado. Nada. Continuava imóvel, como se nem tivesse ouvido. Como alguém fica tão alheio assim a um barulho desses? Vou parar para conferir. Avisei mais para mim do que para ele. Encostei o caminhão num recuo estreito, perto de uma cerca de arame farpado enferrujada. Desliguei o motor, abri a porta e desci com a lanterna na mão. O barro grudento se agarrando nas botas. A chuva engrossava sobre minha cabeça.
Fui até a traseira, sentindo a lama escorregando de leve sob os pés. Joguei a luz sobre a lona e tateei a amarração. Tudo no lugar. Nenhuma cinta arrebentada, nenhuma caixa caída, mas o chão de terra atrás do caminhão estava marcado. Pegadas. E não eram minhas. Agachei. A lanterna revelou pegadas descalças, indo até o para-choque traseiro e sumindo. Não voltavam, como se a pessoa tivesse entrado no caminhão e não saído mais. Me levantei rapidamente, o coração disparado. Voltei para a cabine quase tropeçando nas poças. Subi e bati a porta com força. O sujeito nem piscou. "Você saiu do caminhão agora há pouco?" Perguntei, virando o rosto na direção dele. Nada. Minha respiração ficou mais pesada. Olhei para o painel. O relógio marcava 3h40 da madrugada. De novo, não podia ser. Desliguei e liguei a ignição. 3h40. O rádio, que eu tinha certeza de ter desligado, acendeu sozinho com um chiado metálico, como se forças invisíveis tivessem tomado controle dos aparelhos. Um sussurro baixo surgiu no chiado. Parecia dizer algo, mas não em português. Desliguei na hora e me virei para ele. "O que está acontecendo aqui, cara?" Ele não respondeu, mas dessa vez os olhos dele estavam abertos, muito mais abertos que antes. Olhavam diretamente para mim, mas como se vissem através da minha pele. Eu já não sabia mais se estava acordado, se aquilo era pesadelo, mas tinha certeza de uma coisa: eu não estava mais sozinho naquela estrada fazia tempo, e talvez o que estava comigo nunca tivesse entrado pela porta. Voltei para a estrada sem pensar. O motor rugiu mais alto que o normal, como se também quisesse sair dali. O sujeito ao meu lado continuava imóvel, os olhos fixos em mim. E agora não eram só os olhos. Eu sentia a presença dele como se ocupasse mais espaço do que cabia na cabine. A chuva parecia mais pesada, mas não batia no vidro. Caía só lá fora, no mundo que agora parecia distante. A estrada também tinha mudado. Estreita, sem placas, sem marcas no asfalto, como se eu estivesse dirigindo em um caminho feito só para mim ou para nós dois. "Chega, chega disso!" Falei alto só para ouvir minha própria voz. Girei o volante com força e encostei o caminhão de novo, sem nem me preocupar com o barro. Abri a porta e desci com a respiração acelerada. Dei a volta na cabine e abri a porta do passageiro. Vazia. O banco seco, impecável, sem marcas de pés, sem gota de chuva, sem cheiro. Como se nunca tivesse havido ninguém ali, como se tudo tivesse sido criação da minha mente, mas eu sabia que não era. "Não pode ser!" falei, sentindo o desespero subir como febre. Corri até a carroceria. A lona balançava com o vento. Subi na traseira e abri uma parte. A carga estava toda no lugar, mas tinha algo no chão de metal. Pingos vermelhos recentes. Desci cambaleando. A chuva voltou a cair sobre mim como uma avalanche. Subi de novo na cabine, com taquicardia me cegando. Liguei o motor. O rádio chiou sozinho e uma voz sussurrou baixa, arrastada: "Você não está sozinho." Foi aí que as luzes vermelhas surgiram no retrovisor. Uma viatura me alcançando devagar. O caminhão já estava parado no acostamento, eu fora de mim. A PRF encostou. 2 policiais desceram e vieram na minha direção. Um com a lanterna apontada para mim. "Boa noite, senhor. Documento da carga, por favor." Entreguei com a mão tremendo. O outro oficial foi até a porta do passageiro. "Está sozinho na cabine?" ele perguntou. Eu hesitei. Quis dizer que não. Quis explicar, mas me calei. Porque quando olhei para o banco do carona, não havia rastro de ninguém, nem uma gota d'água, nem o sangue que eu jurava ter visto. Estou sozinho. Menti. Ou talvez dissesse a verdade. Eu já não sabia mais. O policial me olhou por alguns segundos, depois assentiu e devolveu os documentos. Cuidado nesse trecho. Muita gente se perde por aqui e nem sempre consegue voltar. Eles entraram na viatura e partiram. A estrada engoliu as luzes vermelhas em segundos.
Fiquei ali, dentro da cabine, com o caminhão desligado, as mãos firmes no volante, e juro por Deus, no vidro embaçado do carona, bem devagar, uma palavra começou a surgir, escrita de dentro para fora, como se fosse desenhada por um dedo invisível. Volta. Faz uns 5 anos que isso aconteceu. Desde então, nunca mais rodei de madrugada. Entrego as cargas só de dia agora, mesmo que atrase. Quem quiser reclamar, que reclame. Mas eu sei o que vi. Já tentei esquecer. Tentei dizer para mim mesmo que era cansaço, paranoia, efeito da estrada. Mas não era. Tinha alguma coisa ali. Não era um homem comum, não era vivo. Ou se era, não do jeito que a gente entende. Conversei com poucos sobre isso. Um ou outro colega caminhoneiro já me contou casos parecidos, sempre naquela região do Pantanal, sempre alguém no meio da estrada, sempre alguma coisa errada com o tempo, com a presença, com o silêncio. Tem gente que diz que é espírito de gente que morreu pedindo socorro e não foi atendida. Outros acham que a estrada puxa as almas que estão perdidas e às vezes quem está vivo demais acaba servindo de companhia. Eu só sei o que senti e o que carrego até hoje. Às vezes, quando paro no posto para dormir, acordo no meio da noite com o vidro da cabine embaçado e sempre olho para o banco do carona, só para garantir. Hoje em dia, quando preciso passar por aquela região, só viajo com o sol alto. Mas mesmo assim, juro que ainda sinto uma presença estranha por ali. É como se aquela estrada guardasse segredos que a gente não consegue entender, e como se eu tivesse me tornado parte dessa história. Uma história que não termina, que fica ali, esperando o próximo viajante solitário, que vai cometer o mesmo erro que eu cometi. Parar para ajudar quem talvez não precisasse mais de ajuda neste mundo. Há anos que trabalho com caminhão, rodando estrada Brasil afora. E uma coisa que aprendi cedo é que nunca sabemos o que pode acontecer na pista. Por mais que você conheça um trecho como a palma da mão, sempre existe espaço para o inesperado. Eu sou o tipo de cara que não se assusta fácil. Já presenciei acidente feio, já passei por estrada deserta de madrugada, já enfrentei tempestade pesada sem um carro à vista. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que vivi naquela noite na BR-222. Estava transportando uma carga de fertilizante de São Luís até a Ceilândia, no Maranhão. Era um trecho que eu conhecia bem. Estrada longa, monótona, cortando mato fechado e vilarejos pequenos. O tempo estava quente e seco, o céu sem nuvens. O tipo de noite que qualquer caminhoneiro gosta porque significa pista boa e visibilidade limpa. Meu plano era rodar até um posto de confiança, um pouco depois de Santa Luzia, e descansar lá. Mas por volta das 3 da manhã, alguma coisa começou a mudar no ar. Primeiro senti um cheiro diferente. Não sabia explicar o quê, mas era algo metálico, como ferrugem molhada. Depois o vento parou do nada. Um segundo antes, o ar quente da estrada ainda entrava pela janela. No seguinte, parecia que o mundo tinha segurado a respiração. Eu deveria ter prestado mais atenção nisso, mas na hora só continuei dirigindo, achando que era coisa da minha cabeça. Foi então que ouvi o primeiro pingo no para-brisa. Uma gota vermelha, depois outra e outra. Em segundos, o vidro estava coberto de manchas vermelhas, escorrendo devagar como tinta grossa. Eu estava dirigindo sob uma chuva que parecia sangue. Por um instante, não consegui reagir. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica para o que eu estava vendo. Era ferrugem? Poeira misturada com água? Alguém despejou tinta de um avião? Mas de onde isso estava vindo? A chuva aumentou. Os pingos batiam no para-brisa e deslizavam devagar, deixando rastros vermelhos espessos. O limpador do vidro ligou automaticamente e logo coloquei no máximo, mas só espalhava ainda mais o líquido. Meu coração começou a acelerar. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico.
Era só sujeira na água, alguma coisa no céu, poluição, sei lá. Mas quando olhei para a pista, o asfalto também estava vermelho. Era como se alguém tivesse despejado sangue por quilômetros e quilômetros à minha frente. Minha boca ficou seca, meus dedos apertaram o volante. O pior de tudo, não havia sinal de chuva antes, nem nuvens carregadas. O céu estava limpo minutos atrás e agora o mundo ao meu redor escorria vermelho. Reduzi a velocidade. Minha mente gritava para sair do caminhão, ver isso de perto, mas meu instinto dizia outra coisa. Continua dirigindo, não para, só sai daqui. Engatei a marcha e segui. Ouvia o barulho dos pneus passando por aquela água vermelha que espirrava para os lados, cobrindo os guarda-corpos e os postes na beira da estrada. O cheiro metálico agora era forte o suficiente para eu sentir na garganta. Olhei pelo retrovisor. A estrada atrás parecia diferente, como se o vermelho estivesse se espalhando sozinho. Me obriguei a continuar. Naquela altura não queria mais saber o que era aquilo, eu só queria sair dali. O ponteiro do velocímetro marcava 60 por hora, mas parecia que eu estava indo muito mais rápido. O limpador de para-brisa trabalhava no máximo, espalhando aquela água espessa, e mesmo assim o vidro nunca ficava completamente limpo. O cheiro metálico ficou mais forte, como se alguém tivesse aberto um tonel de ferrugem bem na minha frente. Me obriguei a manter os olhos na pista, mas a estrada parecia errada. Não era só a cor vermelha, era o brilho molhado no asfalto, a forma como a água escorria devagar, como se estivesse densa demais. O rádio estava ligado, mas ninguém falava. Eu mudei de frequência, tentei chamar alguém. Tem alguém na escuta? Alguém pegou esse trecho da BR-222 agora há pouco? Aqui tá estranho. Nada. Era impossível que ninguém estivesse na frequência. Sempre tinha alguém na escuta, mesmo de madrugada. Mas o rádio parecia morto. A estrada se estendia na minha frente, um tapete vermelho brilhante. E então, lá no fundo, eu vi algo na pista. Algo caído. Meu estômago afundou. Parece besteira, mas um caminhoneiro sabe reconhecer um obstáculo a quilômetros de distância. A forma, o tamanho, o jeito como se encaixa no asfalto. E o que eu vi ali não era um animal atropelado. Era grande demais para ser um cachorro, pequeno demais para ser um boi. Era um corpo. Apertei os dentes e comecei a reduzir. Minhas mãos estavam suadas no volante. Os faróis foram iluminando devagar a coisa caída no meio da pista. Era gente. Alguém estava deitado ali, mas não se mexia. Meu cérebro gritava para eu parar, para ajudar, mas ao mesmo tempo tudo dentro de mim dizia que eu não devia encostar naquilo. Alguma coisa estava errada. Dei seta para a direita e joguei o caminhão para o acostamento. Desci rápido, sentindo o vento quente da estrada bater no meu rosto. A chuva tinha parado do nada, mas a estrada ainda estava molhada, ainda vermelha. Minha bota afundou no chão escorregadio e eu senti o cheiro metálico mais forte do que nunca. Olhei para o corpo e então percebi. Não havia um único ferimento, nenhuma marca, nenhum sinal de sangue vazando dele. Aquela pessoa não tinha sido atropelada. Fiquei parado por alguns segundos, analisando a cena. Alguma coisa não batia. A estrada ainda estava molhada e vermelha, mas o sujeito ali no meio não tinha um único ferimento. Não parecia um atropelado, não parecia alguém que tivesse caído ali. Parecia fora de lugar, como se não pertencesse ali. Meu coração batia forte. Meus olhos varreram o acostamento, o mato ao redor, os postes apagados. Se aquela pessoa ainda estivesse viva, precisaria de ajuda. Respirei fundo, engolindo o medo, e me aproximei devagar. Tá me ouvindo? Nada. Ei! Inclinei o corpo para olhar melhor. Era um homem. Roupa escura, cabelo curto, pele pálida. Não se mexia. Coloquei a mão no ombro dele e dei uma leve sacudida. Frio, gelado. Meus pelos se arrepiaram na mesma hora. Mas antes que eu pudesse reagir, os olhos dele se abriram, brancos, vazios,
e a boca também se abriu, como se quisesse dizer alguma coisa. Mas em vez de som, o que saiu foi um filete de líquido vermelho escorrendo devagar pelo canto dos lábios. O mesmo vermelho da estrada. Recuei num salto, o corpo inteiro em alerta. Sem pensar duas vezes, corri para o caminhão, subi na cabine e bati a porta. Liguei o motor e joguei o caminhão de volta para a pista sem olhar para trás. A estrada ainda estava vermelha, o asfalto parecia brilhar sob os faróis. Mas eu só queria distância. Dirigi por uns 10, talvez 15 quilômetros durante cerca de 20 minutos, o coração martelando no peito, quando finalmente vi um posto na beira da estrada. Quase dei graças a Deus. Encostei, desci da cabine com as pernas bambas e fui direto para um grupo de caminhoneiros que estavam reunidos perto das bombas de combustível. Vocês pegaram essa chuva na estrada? Eles me olharam sem entender. Que chuva? Um deles perguntou. Minha boca secou. Peguei um temporal uns quilômetros atrás, mas a água estava vermelha. A estrada inteira ficou vermelha. Os caminhoneiros se entreolharam. Não choveu nada aqui. A pista tá seca faz horas. Minhas mãos tremeram. Aquilo não fazia sentido. Virei o rosto para a estrada. A pista ali estava completamente normal. O asfalto escuro, seco, sem sinal de umidade. Olhei para os pneus do caminhão. Nem uma gota de vermelho. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia o que tinha sentido. E, no fundo, eu sabia que alguma coisa tinha ficado naquela estrada. Tomei o café amargo em silêncio e voltei para o caminhão. Ainda faltavam quilômetros até o destino. Liguei o motor e retornei para a estrada. Desde aquela noite, cada vez que passo pela BR-222, meus olhos procuram algo no asfalto. Não sei bem o que. Talvez uma mancha que não deveria estar ali, talvez o reflexo errado dos faróis. O que sei é que algumas experiências mudam a gente para sempre. E quando você vive algo que desafia tudo o que acredita ser real, não existe mais volta. A estrada nunca mais foi a mesma para mim. Eu trabalho com transporte há anos. Cimento, ferragem, ração, às vezes carga viva, a maior parte dos fretes que pego é arroz com feijão. Mas naquela noite, quando parei no pátio do posto em Ipatinga, apareceu um cara que destoava da paisagem. Chegou com um paletó fino demais para o calor, barba feita, sapato engraxado. Caminhou até meu caminhão, com a calma de quem sabia exatamente o que queria. Fiquei olhando de dentro da cabine, esperando o clássico amigo, me leva até ali. Mas ele não falou isso, só perguntou, você vai rodar para Timóteo essa noite? Fiz que sim com a cabeça. O cara abriu uma pasta preta e tirou um envelope grosso. Dinheiro adiantado, carga pequena, discreta, vai ser colocada na sua carroceria ali atrás, já lacrada. Só precisa deixar em uma casa logo na entrada da cidade. Desci da cabine meio desconfiado. Não era o tipo de frete que se pega assim. Nem olhei o dinheiro. Era mais do que o normal. Que tipo de carga é? Perguntei. Nada que estraga. Só não pode abrir nem mexer. Ele sorriu de um jeito que não gostei. É de valor sentimental. Tive vontade de recusar, mas precisava da grana. E ele já estava indo embora, como se a resposta já estivesse dada. Logo chegaram dois homens num carro. Retiraram da caçamba uma caixa de madeira escura, bem trabalhada, e cobriram com lona. Fecharam com cinta plástica como se fosse frágil. Não parecia pesada, mas o cuidado que eles tinham era o que mais me deixava nervoso. Subi de novo na cabine e dei partida. O céu já estava ficando escuro. A previsão era de chuva mais tarde e eu queria passar a serra antes disso. Liguei o rádio, mas não pegava nada, só chiado. Tentei conectar no Bluetooth, mas meu celular já tinha perdido o sinal ali perto de Coronel Fabriciano. Assim que entrei na estrada, senti a mudança. O calor do asfalto deu lugar ao vento abafado da serra. A mata fechava por cima e o breu se adensava como se a estrada afundasse dentro da terra. A luz dos faróis sumiu.
Nenhum carro cruzou meu caminho. Só os sons do motor e do pneu nos sulcos do asfalto molhado. Até aí, tudo certo. Só que mesmo com o motor ligado e o rádio desligado, juro que parecia que o silêncio me escutava de volta. A subida pela Serra do Aço nunca me incomodou. Conhecia cada curva, cada buraco no asfalto. Já tinha dirigido ali de madrugada com neblina, com pneu careca e até com medo, mas nunca com essa sensação. Era como se a noite pesasse nos ombros. Não o sono, não o cansaço, um outro tipo de peso, algo denso. A carga atrás balançava de leve, como qualquer outra, mas com um ritmo que me incomodava. E mesmo sem olhar, eu sabia que ela estava ali presente, quieta demais, silenciosa demais. Liguei o ventilador da cabine só para quebrar o silêncio. O som do motor, normalmente meu companheiro, parecia abafado, distante, como se a cabine fosse um lugar separado do resto do mundo. A luz do painel oscilava às vezes, mas nada que me preocupasse. Só chato. Conferi o relógio no painel por volta das 2:30 da manhã. O tempo parecia lento. Achei que já tinha rodado mais do que devia. A serra é curta, ainda mais de caminhão. E mesmo sem trânsito, ainda não tinha passado nenhum ponto conhecido, nenhuma placa, nenhuma curva que eu reconhecesse. Tentei ligar o rádio de novo, só por distração. O chiado voltou, agora mais grave. Quase parecia uma gravação danificada com ruídos que lembravam palavras arranhadas, mas eram só ruídos, ou eu achava que eram. Desliguei e encostei a cabeça no volante por um segundo. Respirei fundo. Só estrada, só escuridão, vai dar tudo certo. Olhei para o retrovisor por costume e aí aconteceu uma coisa pequena, ridícula. Por um segundo, um único segundo, eu tive a certeza de que a lona tinha se mexido. Não com o vento, mas com peso, um movimento de dentro para fora. Mas quando olhei de novo, ela estava parada, encharcada de chuva, escura, imóvel. Me forcei a rir. O tipo de risada nervosa que a gente solta quando quer enganar a si mesmo. Pensei em parar, descer, dar uma checada, mas a serra era estreita e o recuo mais próximo ainda ia demorar. Pelo menos era o que eu achava, porque depois de um tempo ainda não tinha surgido nenhuma placa, nenhuma curva diferente. Era como se a estrada tivesse se repetindo, como se a mesma faixa de asfalto estivesse passando sobre as rodas, outra e outra vez, e a carga atrás silenciosa, só esperando. Quando reparei que já tinha passado pela mesma curva 3 vezes, o estômago embrulhou, a cerca com o arame solto, a árvore com o galho quebrado para dentro da pista, um poste inclinado com a lâmpada apagada balançando no vento. Era o mesmo trecho, exatamente o mesmo. Reduzi a marcha, tentei olhar o GPS sem sinal, a tela congelada, o mapa travado num ponto sem nome. Liguei o pisca-alerta, encostei o caminhão o máximo que pude, sem arriscar o barranco, e desliguei o motor. Por um momento, fiquei só ali com a mão no volante e a testa encostada. A chuva agora era fina, quase neblina. O vidro da cabine começava a embaçar devagar. Fechei os olhos, respirei fundo. Só estou cansado. Pensei, cansaço, tensão. É só isso. A estrada é real. A carga é real. Mas aí o cheiro mudou. Um cheiro doce, enjoativo, invadiu a cabine. Algo entre verniz antigo e flor apodrecendo. Vinha de trás da carroceria, vinha da caixa. Tentei ignorar, mas o estômago revirou de vez. Desci da cabine, a lanterna na mão, e fui até a traseira. As luzes da estrada não existiam mais, só o brilho da lanterna tremendo na minha mão. A lona ainda cobria tudo, presa firme nas cintas, mas o cheiro vinha dali, e a madeira da caixa, a madeira parecia suada. Havia pontos escuros, como se algo dentro estivesse úmido, empurrando para sair. Toquei com a ponta dos dedos. Estava fria, gelada, na verdade, muito mais do que o ar ao redor. Recuar foi instintivo. Voltei para a cabine, liguei o motor, respirei fundo.
O painel piscou, a luz interna se acendeu e apagou em seguida. O relógio marcava por volta das 2h30, ainda por volta das 2h30, mesmo depois de mais de meia hora rodando. O tempo tinha parado. Dei partida. Engatei a marcha, segui. O trecho da curva voltou pela 4ª vez. O mesmo galho, a mesma cerca, o mesmo poste. Foi aí que eu notei. Tinha algo novo no retrovisor. Não um vulto, não um rosto, mas uma sombra interna no espelho, como se houvesse uma presença na carroceria atrás da lona, algo que se mexia com o balanço da estrada. Não vi, não ouvi, só senti. E pela primeira vez desde que entrei naquela serra, tive a certeza de que eu não era o único dentro daquele caminhão. A estrada já não fazia sentido. A serra parecia respirar em volta do caminhão, como se tivesse vida própria. A curva da cerca, o poste torto, o galho quebrado, tudo voltava, mesmo quando eu jurava que tinha saído do lugar. Fiquei em silêncio por tanto tempo que nem percebi quando o rádio ligou sozinho. Chiado de novo, mas dessa vez não era estático. Era uma respiração lenta, ritmada, como se alguém estivesse do outro lado da frequência, ouvindo, esperando. Desliguei num pulo. Olhei para o retrovisor. Nada. Mas o espelho parecia rachado no canto, não quebrado por fora, mas por dentro. Uma fissura fina, quase invisível, que ia se abrindo devagar. Pernas bambas. Fui até a traseira mais uma vez, a lanterna apontada direto para a lona. A carga parecia maior, ou talvez fosse minha cabeça. O cheiro agora era mais forte, não de podridão, nem de sangue, mas um cheiro de coisa antiga, velha demais para ter nome. Está tudo certo, murmurei como um mantra bobo. Coloquei a mão sobre a lona. Estava pulsando, não vibrando, pulsando, como se a madeira respirasse junto com o rádio. E foi aí que ouvi. Não uma batida, não um grito, mas um som leve, abafado, como se algo arranhasse por dentro. Voltei 2 passos, o coração disparado, a respiração rasa. Eu não queria abrir, não podia, mas também não podia continuar. Dei a volta, subi na cabine, suando, sujo, tremendo. O relógio agora mostrava quase 4 da manhã. Pela primeira vez, desde que entrei no loop, o tempo tinha voltado a andar. Dei partida, engatei. O caminhão avançou e então, como se eu tivesse cruzado uma linha invisível, a estrada mudou. Vi luzes, casas, sinais de vida. A entrada de Timóteo surgia diante de mim como um milagre. Quase chorei. E lá estavam 2 homens à beira da estrada me acenando para parar. Um deles usava o mesmo paletó do contratante, o outro segurava uma prancheta. Encostei, desci, tentei falar, mas a voz não saiu. O contratante olhou direto nos meus olhos. Obrigado por não abrir. Nem todo mundo consegue. Fiz que sim com a cabeça. Ele chamou os outros homens. Abriram a lona com movimentos precisos, respeitosos. Eu me afastei. Vi apenas a madeira escura da caixa sendo retirada com cuidado. Não vi o que havia dentro e não quis ver. Eles sumiram entre as sombras de uma estrada lateral. Voltei para a cabine, liguei o motor. O painel voltou ao normal. O rádio também. O relógio andava. A serra ficou para trás. Mas até hoje, quando fecho os olhos, sinto aquele cheiro doce e velho e ouço lá no fundo do silêncio o som de algo arranhando madeira. Eu nunca soube o que tinha naquela caixa, nem quis saber. Tem coisa que não é para entender, só para levar e torcer para deixar no lugar certo. Depois daquela viagem, fiquei um tempo sem dirigir. Toda vez que ligava o caminhão, sentia um frio subir pela coluna. Não era medo de acidente, nem da estrada. Era daquilo que ficou comigo, não na carroceria, nem na cabine, mas dentro da cabeça. O que mais me assombra não é o que vi ou senti naquela noite. É saber que aceitei carregar algo sem perguntar o suficiente, que permiti que minha necessidade fosse maior que meu bom senso. Hoje, quando pego um frete, sempre olho nos olhos de quem contrata, sempre pergunto o que é, sempre confiro.
Porque descobri que existem cargas que não cabem só na carroceria. Elas entram na gente e ficam. Rodo só de dia agora. Mas mesmo assim, tem momentos em que o mundo fica quieto demais, e eu sei que ainda carrego um pedaço daquela serra, daquele silêncio, daquela coisa que nunca deveria ter aceito transportar. O asfalto entre Goiânia e Brasília engana qualquer um. Parece que vai ser moleza, plano, limpo, fácil de rodar. Mas depois de 5 horas seguidas no volante sem parar, até o acostamento parece convidativo. Eu levava peças industriais para Anápolis, terceiro dia de viagem, e tinha resolvido rodar direto numa madrugada como qualquer outra. O cansaço começava a apertar a nuca. O rádio já me irritava mais do que ajudava, e o café que eu tinha levado no copo térmico tinha virado um líquido morno e amargo. O céu estava limpo, mas a escuridão da rodovia fazia parecer que o mundo acabava fora do alcance dos faróis. Nenhum caminhão na frente, nenhum carro atrás. O tipo de silêncio que se instala quando a mente começa a andar sozinha. Foi aí que vi a placa. Lanchonete Estrela do Cerrado. 2 quilômetros. Não lembrava dela. E olha que já tinha feito aquele trecho várias vezes, mas a fome e o sono falaram mais alto. Reduzi a velocidade, peguei a entrada à direita e segui uma estradinha de chão batido. Logo depois de uma curva, lá estava. Uma lanchonete simples com telhado de telha vermelha, toldo listrado e uma luz amarelada piscando no letreiro. Tinha um ar antigo, mas bem cuidada. Havia um caminhão estacionado ao lado e um carro velho do outro lado da rua. Parei o caminhão e desci. A noite estava mais fria ali. O ar tinha cheiro de terra molhada, mesmo sem chuva. Entrei. O sino da porta tocou. O ambiente era aconchegante, balcão de fórmica branca, mesinhas redondas, toalhas xadrez, tudo muito limpo. Uma música sertaneja antiga tocava ao fundo, baixinha. Parecia uma dessas lanchonetes paradas no tempo. Uma mulher saiu da cozinha, cabelos presos, avental branco, sorriso calmo. "Demorou hoje, né?" Ela disse como se me conhecesse. Fiquei parado. "Como?" Ela riu de leve. "Sempre chega lá pelas 3 da madrugada, hoje passou, seu café está pronto como sempre." Me sentei meio sem saber o que dizer. Ela trouxe a xícara fumegante e um pão com queijo quente. O cheiro era muito bom. "Já nos conhecemos?" Ela me olhou com carinho. "Ah, meu filho, você sempre volta aqui." Não insisti, só aceitei. O café era forte, encorpado, com gosto de memória, como se eu já tivesse tomado aquilo antes, mesmo sem lembrar. Comi devagar. A lanchonete tinha um calor diferente. Um calor de dentro, não de temperatura. Uma sensação de estar num lugar que não existe mais ou nunca existiu. Continuei sentado, o café quase no fim. A mulher limpava o balcão devagar, como se estivesse esperando mais alguma coisa. A música tocava a mesma faixa pela segunda vez, uma moda sertaneja que eu lembrava vagamente da infância, mas não conseguia identificar. Foi só na terceira repetição que percebi. "Essa música está repetindo?" Perguntei forçando um sorriso. "A gente só tem esse disco", respondeu ela sem olhar para mim. Ri de leve, meio desconcertado. O lugar era todo antigo mesmo. Talvez fosse parte do charme. Mas então notei. A toalha da mesa ao lado era igual à minha. Mesma dobra, mesma mancha de café no canto direito. Olhei para o saleiro, também igual. Me virei devagar e olhei para as outras mesas. Todas iguais. "Vocês reformaram há pouco tempo?" perguntei. "Não, está assim desde sempre. Você sabe disso." Ela respondeu ainda sem me olhar. Dessa vez a voz estava vazia. Levantei da mesa, andei devagar até a porta, sem saber exatamente por quê. Lá fora, tudo estava igual à entrada. Mesmos carros, mesmo caminhão, mesmo céu. A posição da lua não tinha mudado, nenhum vento, nenhum som de estrada. Pensei em acender um cigarro, mas o isqueiro não funcionou. Mexi no bolso da camisa e tirei o celular.
sem sinal nenhum. A tela ficou branca por um segundo. Depois escureceu. Voltei para dentro. A lanchonete parecia mais escura, como se a luz tivesse diminuído meio tom. A mulher estava parada atrás do balcão, olhando direto para mim. Só que agora havia algo estranho nos olhos dela. Não era raiva nem medo, era um cansaço profundo. Você precisa descansar, como sempre faz. Depois você vai embora. Ela disse num tom quase de mãe. Como assim sempre? A gente se conhece? Ela suspirou como se estivesse cansada da pergunta, como se já tivesse respondido antes, muitas vezes. Você sempre para aqui, sempre pede café, sempre pergunta se me conhece. Minha boca secou. Me sentei de novo sem saber por quê. A xícara estava cheia outra vez e quente. A primeira vez que tentei sair, a porta não abriu. Não estava trancada. Só firme, como se a madeira empurrasse de volta contra a minha mão. A maçaneta gelada, sem se mexer. Empurrei com força, mas nada. O sino balançava sem som. Então voltei para a mesa, a xícara ainda cheia, a colher no mesmo ângulo, como se o tempo não tivesse passado. A mulher já não estava mais no balcão, nem som de passos, nem porta se abrindo, só o silêncio. A música tinha parado, mas quando me sentei, o som voltou a tocar, exatamente do mesmo ponto onde parou, nem um segundo antes nem depois. A porta da cozinha abriu, ela saiu. Vai querer mais uma fatia do pão com queijo? Você já me ofereceu isso, falei sem esconder a irritação. Ela hesitou. Por um momento parecia surpresa ou confusa. Você lembra, então? Lembro que já vivi isso aqui pelo menos 2 vezes, talvez mais. Ela pousou o prato sobre a mesa. O pão igual, a mancha de queijo no mesmo lugar, a faca na beirada com a ponta suja, igual. O que é isso aqui? Perguntei agora sério. Um sonho? Um jogo? Eu morri? Ela balançou a cabeça devagar. Isso aqui é só um lugar de passagem, como qualquer outro. Só que tem gente que demora mais para seguir viagem. E por que eu? Talvez porque você sempre volta. A resposta me atingiu seca, definitiva. Me levantei de novo, olhei em volta. As mesas, os bancos, o balcão, tudo parado, sem poeira, sem defeito, como um cenário preso no tempo. Perfeito demais. Voltei à porta, girei a maçaneta, cedeu, abriu sem resistência. Lá fora, o céu estava escuro como antes. Meu caminhão no mesmo lugar, mas havia algo diferente. Um cheiro no ar, forte, queimado. Caminhei até ele hesitante, toquei a lataria morna, entrei na cabine. O painel marcava o mesmo horário de antes, mas o rádio estava ligado e a voz que saiu dele não era de locutor. Era a dela. Você sempre volta, mas nunca lembra por quê. Então vi no banco do passageiro a mesma xícara branca, cheia. Dei partida no caminhão sem pensar. Precisava ir embora, rodar, acelerar, até que o mundo lá fora mudasse. O céu começava a clarear com o amanhecer, mas sem sol, um cinza claro que não esquentava nada. A estrada de chão virou asfalto de novo. Peguei a rodovia como quem foge de um incêndio que não começou. Só queria ver placas, cidades, vida. Mas os quilômetros passaram e nada mudou. Aos poucos, um nome martelava na minha cabeça. Algo que ela tinha dito. Estrela do Cerrado. Lembrei de procurar no GPS, sem sinal. Mas decidi parar no próximo posto que aparecesse e perguntar qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu só precisava ter certeza de que a realidade ainda me reconhecia. Demorei um tempo até encontrar um posto. Um rapaz jovem veio até mim limpando as mãos numa flanela. Bom dia, patrão. Está com problema? Não exatamente. Você conhece uma lanchonete chamada Estrela do Cerrado aqui perto? O rapaz franziu a testa, coçou a cabeça. Conheci sim, mas faz tempo, uns 15 anos, pelo que o pessoal mais velho conta. Era famosa aqui na região, vinha muito caminhoneiro, mas pegou fogo. Dizem que todo mundo morreu. Ninguém soube explicar como começou. Foi no dia de finados, nunca reconstruíram. Virou meio que lenda. Como assim, lenda? Perguntei. Dizem que tem caminhoneiro que ainda vê ela acesa na madrugada, entra, come, conversa e só depois percebe que estava sozinho o tempo todo. Minha boca secou.
A garganta travou. E os que vêm, o que acontece com eles? O rapaz hesitou, depois deu um meio sorriso, mas sem graça. Alguns param de passar por aqui, outros dizem que voltam sempre, mesmo quando não querem. Voltei para o caminhão com as pernas fracas. A cabine me recebeu como se fosse parte de mim. A xícara ainda ali, agora fria e vazia quando toquei nela, mas o cheiro do café ainda estava presente. Olhei pelo retrovisor e por um instante vi a lanchonete no alto da curva, iluminada, porta aberta, me olhando. Tem gente que sonha com lugares que não existem. Eu não. Eu sonho com um lugar que existiu e que insiste em existir para mim. Já tentei evitar aquela estrada, mudei rota, mudei carga, mudei empresa, mas quando rodo à noite, cedo ou tarde, a placa aparece. Estrela do Cerrado, 2 quilômetros. Mesmo que eu tenha certeza de que ela não deveria estar ali. Tem viagem que faço direto, sem parar, mas tem outras que não lembro de ter feito. Só percebo quando o gosto do café volta na boca do nada, quente, forte, real, mesmo sem ter encostado numa xícara. Às vezes, quando acordo dentro do caminhão, o rádio está chiando e tem uma música antiga tocando, sempre a mesma. A verdade é que não sei mais onde termina a estrada e onde começa o sonho. Talvez eu nunca tenha saído daquele lugar. Talvez a lanchonete seja mais real do que esta vida que penso viver entre uma viagem e outra. Às vezes me pergunto se não sou apenas uma lembrança caminhando pelas rodovias do Brasil, procurando um jeito de voltar para casa, sem saber que já estou lá há muito tempo.